Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos fazer aqui um breve comentário, uma breve reflexão sobre o livro Feliz Ano Novo do escritor brasileiro Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, que partiu em 2020, cronista, ensaísta, contista. O livro Feliz Ano Novo, um livro de ficção, contos de ficção, foram lançados em 1975 pela editora Arte Nova, mas foi um livro que é um livro que até hoje chama a atenção, levanta uma discussão sobre a liberdade de expressão na literatura e sobre a censura, como a censura, as intenções dos mecanismos de censura na literatura, na música, na televisão, nas artes no modo geral. As motivações que impulsionaram a censura e a retirada de circulação desse livro. Nesses contos de Rubem Fonseca, no livro Feliz Ano Novo, os personagens frequentemente eram personagens urbanos, personagens de submundo, personagens de periferia, né, de cenários inóspitos, frequentemente no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Esse livro, após um ano, ele vendeu 30 mil cópias. E a partir desse primeiro ano que ele foi censurado e recolhido, e teve uma grande repercussão essa censura, através do ministro Armando Falcão, ministro da Justiça, que era aquele que, ao ser abordado por jornalistas, usava o seu bordão, nada a declarar. E nós estamos falando do governo do general Ernesto Geisel, que veio na sequência após o governo de Garrastazu Médici, que foi um dos governos mais cruéis da história republicana. Esse livro foi censurado sob a alegação de atentado à moral e aos bons costumes. Então, as motivações dessa censura, elas levantam uma discussão muito interessante, já que esses personagens eles mostravam uma vida real, modalidades de comportamento ou de sexualidade, ou de nomes ou de vestuários que não batia com as idealizações comportamentais do regime, como se houvesse uma conotação de negação da vida real, de uma produção, de um ideário, do branco, cristão, classe média. Então, a aparição desses personagens faz uma violenta ruptura com essa idealização estética do que seria o brasileiro comum. E nesses contos, como o conto que abre o livro, o conto principal, Feliz Ano Novo, vão aparecer ali os personagens com vícios, com taras, personagens delinquentes, personagens que fazem descarga de uma violência desmedida, personagens perversos. E o caso foi para a justiça, e o escritor ele sempre argumentou que ele apenas apresenta situações de ficção, e os personagens eles apresentam lá os ditos comportamentos desviantes, mas não foi o escritor que inventou a perversão desses sujeitos, a perversão ou condição desviante, mas os pareceres da censura apresentam como se o escritor tivesse inventado. Bom, um livro lançado em 1989 pelo professor Dionísio da Silva, professor, escritor, professor aposentado da Universidade Federal
de São Carlos, em que ele faz um estudo mais aprofundado, mais esmiuçado dos bastidores da censura, né? A relação entre sexualidade e literatura. Ele vai dizer o seguinte: entre 1964 e 85 foram mais de 500 livros censurados. Só no governo Geisel, entre 74 e 78, foram 500 livros censurados. E Geisel é um dos generais ditadores que ele é mencionado, né, como o general que foi responsável por começar a fazer a transição, a abertura lenta e gradual. Então, na página 17 do livro de Dionísio da Silva, ele vai expor uma obsessão que os censores tinham com o tema da sexualidade, uma sexualidade que aparece nesses contos de Rubem Fonseca, especificamente o conto, né, Feliz Ano Novo. Ele vai dizer o seguinte: um exame dos títulos proibidos no Brasil de Geisel dá a medida da obsessão censória com os temas vinculados à sexualidade, mas às vezes apenas os nomes dos perseguidos indicam, ainda que rapidamente e ao mais ligeiro olhar, os sintomas da perseguição. Basta ver a contumácia das exclusões do nome de Adelaide Carraro e Cassandra Rios. Deixo para outros analistas porventura interessados, Mirante Diverso, o fato de serem do sexo feminino os autores de maior número de livros proibidos por uma suposta obscenidade de texto literário. Além disso, além do problema enfrentado por Rubem Fonseca, essas duas escritoras citadas também foram bastante vitimadas pela repressão dos mecanismos censórios. Prossegue Dionísio da Silva expressando o seguinte sobre o livro de Rubem Fonseca: este livro parte do pressuposto de que a sexualidade, dado o tratamento que recebe na obra proibida, caracteriza-se como um tema inconveniente, sobretudo por mesclar em sexualidades tidas por ilegítimas, recobertas de erotismos patológicos e permeadas por uma violência descomunal, raramente vista em nossa prosa de ficção. No entanto, a censura, ao ser surpreendida com reações que não previra e para os quais não se preparava, lançou mão dos arsenais jurídicos do Estado, visando desqualificar a obra proibida em dois níveis: desmerecendo seu valor literário específico, que desconhecia, e taxando-a de pornográfica apenas, pretendendo assim rebaixá-la para uma forma de literatura desqualificada, tolerada às vezes pelo Estado, segundo critérios próprios e exclusivos do poder executivo. E aí o escritor Dionísio Silva, ele vai aprofundar, trazer como uma ideia central sobre a censura do livro de Rubem Fonseca a questão da verossimilhança, certo? Pelo fato de o escritor Rubem Fonseca não ser o inventor das patologias que aparecem nos livros e acabam por espantar os censores, que acabam por trazer o argumento central, né, que é a defesa da moral e dos bons costumes. Ele vai dizer o seguinte, né, que penso ser a ideia central, que a discussão central que esse livro de Rubem Fonseca, que a censura desse livro de Rubem Fonseca suscita. A verossimilhança é negada quando a sexualidade está em tela. Os atos sexuais, as taras, as neuroses presentes na ficção de Rubem Fonseca são reconhecidos como realmente existentes, mas nega-se a ele o direito de utilizar-se da verossimilhança. Quando a questão é deslocada para a condenação adicional, a impunidade do transgressor, exige-se verossimilhança inexistente, já que não há regularidade dos castigos, que eles sejam inventados pelo escritor e aplicados na ficção, quando faltaram na prática social. O autor teve para esta questão uma resposta brilhante. Veja o que o
o escritor Rubem Fonseca respondeu aos censores: é como se o inventor da escala Richter fosse o culpado pelos terremotos. Mas, mesmo assim, o seu livro continuou censurado até 1985. Aparece aqui também na página 155, já num outro texto chamado Caso Morel, o autor explicando: eu inventei apenas as palavras, as perversões já existiam. Então, concluo afirmando que estudar sobre a censura nos anos 70, a censura à literatura, né, essa obra de Rubem Fonseca, né, toda a polêmica, o consequente processo judicial suscitou uma discussão muito interessante, sobretudo quando os personagens, mesmo na ficção, eles trazem à tona a sexualidade, a violência desmedida, os vícios, as taras, a complexidade do humano, em que não se há controle por essa via da idealização que os censores desejavam, né? Que tentavam tamponar pelo campo da fantasia, pelo campo da idealização. Outros autores também, por temáticas semelhantes, também foram muito perseguidos e censurados, como o dramaturgo Plínio Marcos, né, na sua obra Abajur Lilás, né, e especificamente o conto Feliz Ano Novo, né, ele retrata um grupo de assaltantes da periferia que decide assaltar uma mansão numa dita área privilegiada do Rio de Janeiro e cometem violências atrozes. A linguagem ela é coerente com o lugar social, com o lugar degradante o contexto degradante em que esses sujeitos foram constituídos. Mas isso não foi levado em conta pelos censores. Então, ok, está feita aí a indicação de um livro para compreender a relação entre censura e literatura nos anos 70, Feliz Ano Novo, do escritor Rubem Fonseca. Ao fundo, a banda punk Cólera, disco Tente Mudar Amanhã, 1984. Não há como não enxergarmos o punk hoje como uma das importantes trincheiras de resistência ao fascismo, à proliferação de práticas e discursividades fascistas tão comuns nos dias atuais. A todos que nos ouvem, um abraço, até o próximo episódio.